Para a maioria das escolas públicas e particulares, as aulas já começou nessa semana. E esse retorno da volta às aulas às vezes pode ser um pouco complicado, principalmente quando o período das férias foi longo, né, e fugiu um pouco à rotina. Por isso a gente convidou hoje a psicóloga Isabela Parmegiani para conversar com a gente, né, sobre este assunto e ajudar aos pais nesse retorno às aulas. Isabela, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigada a vocês pelo convite. Então, a volta às aulas geralmente é um período de ansiedade, né? Tanto para os pais quanto para as crianças, para os alunos. E principalmente para aquelas crianças que estão começando agora a estudar a primeira vez na escola. Então, gera um pouco de ansiedade, um medo dessa adaptação. Mas essa ansiedade ela é totalmente normal, né? A gente sempre tem ansiedade do novo, do desconhecido. E assim, uma dica que eu sempre dou para os pais que me procuram é tentar conhecer o colégio do filho antes dele começar as aulas, é tentar conhecer as pessoas que ali trabalham, os professores, coordenadores, o diretor, porque conhecendo a escola o pai fica mais tranquilo, né? E o pai mais tranquilo, ele vai passar essa tranquilidade para o filho. Então quer dizer que às vezes esse problema, né, de ansiedade, às vezes é até subconsciente que os pais passam para os filhos. Isso, exatamente, principalmente aqueles, como eu disse, que vai começar agora na escola. Tem aquela ansiedade de separação da mãe, do pai, do filho, que às vezes estava acostumado a ficar com o filho o tempo todo e vai ser a primeira vez que o filho vai ficar longe. Então essa ansiedade, ela passa sim do pai para o filho, mas é totalmente normal e é totalmente possível reduzir essa ansiedade. Como eu disse, às vezes conhecer a escola antes, conhecer o projeto político-pedagógico também é muito importante, conhecer as regras da escola, as normas, os horários, né? Se precisa usar uniforme, se não precisa, se precisa levar o lanche da escola, se não precisa, isso tudo é muito importante. Essas são dicas, né, para quem está começando a escola, de repente quem mudou de instituição, né, e está tendo um recomeço agora nessa semana. E para aqueles alunos que ficaram aí quase 2 meses, dormindo mais tarde, né, às vezes com outros hábitos e nesse retorno, principalmente para quem estuda de manhã, como é que faz para voltar a essa rotina? Eu sempre falo que é importante não deixar para a última hora. A gente sabe já o dia que vai começar a aula, então uma semana antes, vamos tentar voltar à rotina, voltar ao horário de dormir mais cedo, porque nas férias a gente acaba dormindo um pouco mais tarde, né? Então, dormir um pouco mais cedo. Eu sempre falo que o sono é muito importante, a gente ter uma boa noite de sono, dormir pelo menos 8 horas na noite, é muito importante para a aprendizagem do aluno. Aquele aluno que não descansa, que não dorme bem, ele vai prejudicar a sua aprendizagem na aula. Então, dormir bem, se alimentar bem também é muito importante. Aluno com fome, aluno que não se alimenta bem antes de ir para a escola também está prejudicando essa aprendizagem. Então, é muito importante ter conta disso, né? Alimentação, sono, beber muita água, principalmente que a gente está num período muito quente. Fazer exercício físico, tudo isso está diretamente relacionado com a aprendizagem. E nesse período do sono, você está falando, entre outra questão, né, nessa época de tecnologia, as pessoas que são viciadas, às vezes esse vício vem até do próprio pai, né, Isabela, que é aquele hábito da família toda de ficar ali com os meios eletrônicos, com o celular. Existe um limite de horário para que essa criança possa ir se desligando? Qual o tempo assim, que pode ser permitido, de acordo com a faixa etária? Eu acredito que a gente tem hora para tudo, né? Tem que ter o horário para fazer a tarefa de casa, o horário para estudar. E nesses horários é importante desligar realmente o celular, deixar longe, porque tira a concentração, tira a atenção. E realmente é um problema muito sério, né? Hoje em dia, tanto adulto quanto criança, está todo mundo muito bitolado na tecnologia. A tecnologia, sim, ela é útil, principalmente às vezes para pesquisar, para saber mais, mas ela tem prejudicado bastante. E em relação a levar celular para a escola, o indicado é que não se leve, mas se for necessário for levar, vamos deixar o celular desligado, né? Para não atrapalhar a aula, para não atrapalhar o aprendizado, a concentração. Às vezes deixa desligado ou deixa vibrando ou no modo avião. Tá certo. Esse é um assunto bem polêmico, né? Você acredita que existe uma faixa etária que você já possa dar um celular para uma criança? Você falou nele, né? Levar para a escola, às vezes, esse é até um cuidado dos pais que ficam preocupados, que querem falar com os filhos a todo momento, mas dá para estimular uma idade, né? Que essa criança possa já ter um aparelho celular? Eu acredito que uns 11, 12 anos. Antes disso, eu acho que não é aconselhável.
E as crianças que têm, o pai tem que estar de olho também, porque com esse acesso à internet acontece tantas coisas, né? As crianças têm acesso a conteúdo adulto que não poderia ter acesso. E para os pais que se sentem preocupados, às vezes com o filho estar longe, é importante ter uma boa comunicação com a escola. Se você tem uma boa comunicação com a escola, não tem por que ter dessa preocupação, porque se acontecer alguma coisa, os professores vão ser os primeiros a ligarem, né? Então, essa boa comunicação, eu falo dessa parceria do professor, da escola com os pais, ela é muito importante. É questão de horário, às vezes os pais também, eles não são pontuais e isso acaba passando para os filhos, né? A pontualidade é uma coisa que se aprende. Os filhos que estão chegando atrasados na escola, se o horário é às 13 horas, não chegar às 13h15, 13h20. Se sai às 17 horas, às vezes tem crianças que ficam 40 minutos, 1 hora esperando os pais buscar. Então, é importante se organizar, não só as crianças, né? Ter um planejamento, porque os pais, eles são um reflexo, né? Os filhos são um reflexo do pai. Essa questão da pontualidade é interessante você citar, porque isso acontece muito, né? E a gente vê que é um aspecto, às vezes, até do cultural, né? Que o brasileiro costuma não ser tão pontual. Em relação a metas, você acha importante uma criança já ter metas, já fazer todo um planejamento do seu ano letivo? Eu acho muito importante. Metas, elas são importantes para todas as faixas etárias. Eu sempre digo para ter uma agenda, né? Vamos anotar as provas, anotar os trabalhos, os dias das feiras de ciência, anotar as matérias que precisa ser estudado mais e ter meta de ser um bom aluno, né? Isso facilita muito. Então, as crianças também elas podem ter metas, por menor que seja, às vezes ela ainda não sabe escrever, mas é bom os pais conversarem, né? A importância dos pais, ela é muito grande no processo de aprendizagem da criança. E isso inclui já dando uma rotina. Isso, tem que ter uma rotina. Como eu disse, tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para comer, tem que ter horário para fazer tarefa. Eu sempre falo que é importante as crianças, não só as crianças, também os adolescentes, tirarem pelo menos 2 horas por dia para poder estar fazendo a lição de casa, para poder estar estudando, às vezes lendo um livro, porque a aprendizagem ela não está só lá na escola. Só lá é muito pouco. Se não tiver esse horário em casa, e se os pais não estabelecerem esse horário, fica muito difícil. Aí que vem as notas baixas, né? Reprovar. Exatamente, por isso a gente está fazendo essa matéria e conversando com a psicóloga para que isso não aconteça no decorrer do ano. Obrigada, Isabela, pela sua participação aqui. Obrigada a vocês pelo convite. E é isso, você pode conferir então todas essas dicas muito importantes no retorno aí da volta às aulas.